Boa tarde, mais uma tarde com equilíbrio. E hoje eu vim com um tema um pouco polêmico, porque a maioria das pessoas elas temem falar sobre esse assunto. Se elas não foram abusadas na infância, né, elas ficam com receio de falar, de estar errado. E quando eu escolhi este tema, abuso infantil, um diálogo para a prevenção, é para trazer à mente da gente que sempre vivemos de marcos, com símbolos especiais. Então, janeiro nós temos o ano novo, fevereiro aqui é carnaval, março, mês da mulher e por aí vai. Chegou outubro, a gente pensa mês da criança, das crianças, mês do idoso, é o mês da prevenção contra o câncer de mama, não é mesmo? Nós vamos sempre com esses símbolos, como que é importante. Mas é importante a gente lembrar sempre de alguns temas. E o tema de hoje é esse: abuso infantil, a violência sexual aí com crianças e adolescentes do nosso país. E eu sempre venho aqui com vocês, eu sempre trago o meu roteirinho. Então, barulhinho de folha, vocês vão sempre escutar, porque não tem jeito. Eu gosto de trazer pesquisas, eu não gosto de soltar um tema de qualquer jeito. Então, eu fiz várias pesquisas na ASEMINAS, na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e olha para vocês verem, eu vou ler. Essas pesquisas apontaram que a cada 3 horas, 3 crianças e 3 adolescentes são abusados no Brasil. Gente, é alarmante, é muito triste, fora a exploração sexual para ganho de dinheiro. E aí fala que são 500 mil casos no país por ano. Apenas 10% deles são denunciados. As pessoas temem, as pessoas ficam com medo. Sabe por quê? Porque 80% desses abusos, gente, começa a maioria deles em casa, por familiares. Ou 20% são desconhecidos ou vizinhos, amigos e por aí vai. Nós que falamos tanto do mês da criança, da semana da criança, e eu andei conversando com os meus filhos, sabe? Porque vivemos em várias realidades. E aí eu comentei com eles, mês da criança, a gente liga a televisão e passa um mundo tão maravilhoso da criança, mas quantas agora não têm o que comer, às vezes são órfãos, às vezes não foram assumidas por seus pais, foram abandonadas. Quantas vivem perdidas? Quantas? São muitas. Então, a gente tem que sim celebrar o mês da criança, a semana da criança, divertir com eles, mas também pensar o que eu posso fazer por essas crianças que têm sido abusadas e entre outros tantos problemas que as crianças têm enfrentado no nosso país. É muito triste, a nação ela só cresce, ela só desenvolve quando ela cuida das suas crianças, dos seus pequenos. Como que eu quero ser uma grande nação desenvolvida se eu não cuido dos nossos pequenos? Então a diferença faz quando cada um de nós começamos a cuidar das nossas crianças. Não importa se são filhos, sobrinhos, netos, alunos, vizinhos, é cuidar, é ter um olhar diferenciado.
E infelizmente, gente, são muitas crianças sendo abusadas. E o abusador em si, igual eu falei no início com vocês, o abusador, ele tem tanta parte, o abusador gentil e o abusador agressor. O gentil, como ele faz parte da família, ele teme ser pego, as pessoas pegarem ele fazendo o abuso. Então, ele vai ser muito sutil, muito gentil com aquela criança. Boa tarde, Roberta. Então, esse abusador gentil, ele vai fazer com que a criança acredite que aquele abuso é um carinho. Pensa bem, as pesquisas mostraram que eles não entram com agressividade, eles são sutis, são educados. Leopoldo, boa tarde. E tem o abusador agressor. Esse aí não tem dó nem piedade. Então, ele já sabe o horário que vai poder ficar sozinho com essa criança, vai abusar tanto com toque ou sem toque. Então, muitas pessoas ficam com receio de falar sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que dói para a gente conversar, mas que a gente realmente precisa encarar a realidade. A gente nós que somos pais, isso dói mais ainda. Mas infelizmente, tem muitos abusadores pais, avós, primos, tios. E aí é esse cuidado que a gente tem que ter. Muitas crianças sendo abusadas. E aí o abusador sutil, aquele que é gentil, educado, que ele trata a criança na sutileza, ele vai oferecer doces, vai oferecer outras coisas para aquela criança o quê? Não contar. Olha, se você contar para alguém, eu não vou gostar mais de você. Uma coisa é uma pessoa falar isso com um adulto, que ele vai rir e vai falar assim, não tem problema nenhum. Mas uma criança que está em desenvolvimento, para um adulto que é querido por ela, isso é muito forte. E ela acaba realmente cedendo. Ela está em desenvolvimento, ela não entende muitas coisas, gente. As pessoas acham que as crianças nascem prontas. Teve uma pessoa que entrou em contato comigo no direct falando assim, nossa, é muita ousadia, você não acha não? Falar sobre esse assunto? Eu falei assim, eu acho muito triste a gente não falar. Esse seria o erro, a gente não falar. Eu acho que a gente tem que ter um diálogo mais seguro, com alicerce maior nesse diálogo com as nossas crianças. Gente, essa pesquisa que eu fiz, ela tá aqui na minha frente, foram de vários lugares. Olha para vocês verem, tem crianças de 0 a 5 anos sendo abusadas. 0 a 5 anos, isso é muito pesado. Temos também de 7 a 14 anos. Mas Paulo, um adolescente de 14 anos já entende. Mas ele não sabe lidar. Principalmente se for com uma pessoa muito querida, alguém da família, um amigo mais velho da família. E a família muitas vezes, desde denunciar a violência sexual, sabe por quê? O que vai acontecer? A pessoa vai ser presa. A gente vai ser exposto para a sociedade. Eu não vou dar conta. Eu sou muito próxima dessa pessoa. Mas e essa criança? Então a gente tem que deixá-los calados, silenciá-los para o outro, para um abusador, um agressor, sair por cima dessa história, e aí não vai parar aí, porque se abusa de uma, vai abusar de outras crianças também. Como que fica essa situação? E aí, deixa eu pegar aqui o meu roteiro. Paula, quais são os tipos de abuso? Quais são os tipos de abuso? Eu posso ter, gente, o abuso com toque, tá? Onde o
o abusador da criança ou do adolescente, ele vai tocar para sentir prazer. Muitas vezes o sem toque, gente, é quando ele não precisa tocar para sentir prazer. Mas o abuso sexual infantil é que, como que eu considero isso? A partir do momento que a pessoa deseja ter o prazer ou vendo a criança nua, ou tocando na criança, ou se tocando e olhando na criança. E como que eu identifico, Paulo? Eu estou recebendo essas informações. Gente, a criança, quando a gente cuida mais perto, a gente sempre está acompanhando essa criança de perto, a gente nota o comportamento. Elas vão ficar mais ansiosas, tem muitos pesadelos, não tem coragem de ir ao banheiro para fazer xixi. Então fazem muito xixi na cama. E aí a pessoa também pode procurar no corpo se não tem alguma parte com vermelhidão, coceira na região genital, alguns tipos de sangramentos e principalmente comportamentos repetitivos. Então é instaurado aí um trauma nessa criança, onde a gente precisa cuidar. Porque muitas vezes essa criança, se ela não tiver esse olhar diferenciado, ela vai crescendo com aquilo, cria-se uma culpa muito grande, uma culpa que não é dela, uma culpa que não foi ela que criou aquilo, mas ela carrega aquela culpa. Quantas pessoas adultas carregam essa culpa até hoje, achando que podia ter feito alguma coisa, mas ela não tinha ninguém para defender. Naquele momento não tinha, porque aquela pessoa que abusou era a pessoa que ela tanto confiava. Então eu falo que é um tema que a gente precisa abraçar com cuidado e com carinho para as nossas crianças. Onde a gente for, não vamos deixar filho nosso largado. Deixa lá na casa de tal fulano. Nem conhece as pessoas. Quantas crianças ficam aí o dia todo? Fala, mesmo na quarentena? Mesmo na quarentena. Tem criança que fica o dia inteiro fora de casa. Chega à noite. E aí? Então, a gente acompanhar essa criança, sair para algum lugar de lazer, acompanhar o tempo todo, ir ao banheiro com essa criança, acompanhada, resguardada. Então, às vezes, num piscar de olhos, a gente pede para o abusador. Muitas vezes, por essa falta de tato, né? de observar, de cuidado. E eu fazendo essas pesquisas, eu falo para vocês, gente, são cada pessoa falando, depoimentos, pessoas que o sofrimento é muito grande quando não se tem um acompanhamento depois que isso aconteça. A gente tem que trabalhar na prevenção para que isso não ocorra. O diálogo de hoje é esse. Onde que eu posso melhorar? Tem alguma coisa que eu estou falhando? Ou posso melhorar mais o meu jeito que eu já trato os meus filhos, sobrinhos, netos? Onde que eu posso melhorar? E aí, gente, o que fazer? Então, eu já cheguei, já vi, tem algum indício de que essa criança foi abusada? Dependendo da idade, é chegar num local seguro, um local onde ninguém vai interromper a sua conversa com ela. Que pessoas que não vão poder ajudar em nada vai interromper essa conversa. No local apropriado para ela. Não trate essa criança com piedade, para ela não se sentir culpada futuramente, com dó. Não trate com dó. Nesse momento, por pior que seja objetivo, para você traçar o caminho de ajuda, tá? Para ela ter a compreensão. Nada de chorar,
colocar no colo. Não, agora é a hora de sermos objetivos. Acreditar na criança. Quantas crianças às vezes falam e o adulto não acredita. Ah, não, é seu avô. Não, foi alguma coisa, foi mal entendido. Foi mal entendido. Ah, foi o seu primo. Não, isso é tudo brincadeira. Brincadeira. Olha só como é que as pessoas vão tratando. Nessas pesquisas, as pessoas falavam isso. Muitas vezes não foram acreditadas. Elas não sabem nem a quem recorrer. Pessoas, né, que dentro da própria casa, sendo abusada dentro da própria casa, se trancando, se fechando no quarto para tomar banho, com vestimentas, tentando se tampar. E a pessoa, os outros familiares não acreditando. Então a pessoa fica quase que sem saída. Quase sem saída. Então é importante a gente ter esse diálogo, acreditar nessa criança, nesse adolescente. E o melhor disso tudo, denunciar, procurar ajuda psicológica. Né? Não, imagina uma família que nem imagina, faz de tudo para aquela criança e acontece uma coisa dessa. Então tem famílias que elas enlouquecem, querem pegar o abusador e se vingar. E não é por esse caminho. A gente precisa denunciar sim, mas não com as próprias mãos. A gente tem que denunciar e correr atrás, tá? Então, por que eu devo procurar, Paulo, uma ajuda psicológica, tá? A maioria dessas crianças, adolescentes, elas sentem muita culpa, carregam muita culpa. No futuro, elas podem continuar com essa culpa, tendo dificuldades de terem outros relacionamentos, né? Tanto social quanto no relacionamento íntimo. A pessoa fica com essa dificuldade, comportamentos agressivos e também comportamentos indevidos, sexualmente falando. Então, como que é importante a gente acompanhar essa criança para que ela tenha uma saúde mental e ela consiga desenvolver na vida, né? Consiga trilhar o seu caminho, essa jornada na vida, tá? Paula, como que eu faço para poder denunciar? Tem o Disque 100, tá? Tem o Disque 100, a pessoa pode ligar lá e vai ser orientada. O Conselho Tutelar da cidade onde você mora, também você pode acionar e não se calar. O importante é a gente não se calar, ok? Olha, como a gente está nessa semana, no mês de outubro, então eu cheguei a colocar uma caixa de perguntas no Instagram. E eu recebi vários temas que a gente pode trabalhar assim, aos poucos eu tô criando roteiros, os posts. Eu gosto muito de fazer a live e depois colocar os posts para enriquecer mais para quem quer saber mais do assunto. Então depois dessa live, eu ainda postarei no dia de hoje o que a gente está conversando. Eu vou dar algumas dicas de sites, dicas de livro, então não precisa anotar agora não, tá bom? Fica aí comigo, não precisa pegar bloquinho, presta atenção aqui, tá? Eu vou deixar lá e aí você pega todas as dicas, beleza? Alertas, olha que legal, esse aqui foi bem bacana, foi de um jornal que eu peguei, um jornal lá da minha cidade natal, Nova Lima, Minas Gerais. E uma psicóloga de lá, ela já trabalha, ela é especialista nessa área de violência sexual em crianças e adolescentes. Então ela trabalha tanto com as famílias quanto com as crianças e adolescentes. E aí ela fala nesse jornal como que é importante o brincar. E hoje a gente está numa era da tecnologia e estamos deixando para trás os brinquedos manuais.
Claro que a maioria das crianças ainda tem acesso, mas se a gente for ver, hoje crianças de menos de 1 ano já tá com celular, com tablet, e aí a gente precisa estimular esse brincar, o brincar manual. Então é com um bonequinho de pelúcia, e aí a menina tem uma boneca, o menino tem um super-herói, um boneco também. E quando a criança ela quer falar ou o adulto quer conversar sobre esse assunto de abuso, é importante essa criança conhecer o corpo. Ai, Paula, nossa, já tá difícil falar sobre o tema, aí você quer que eu fale com a minha criança sobre o corpo? Sim, sobre o corpo. É claro que eu não vou falar de qualquer jeito. Uma criança de 5, uma criança de 6, uma criança de 9, uma criança de 12, cada uma a gente vai falar de uma maneira. Então, com a criança, dependendo da idade dela, a gente pode pegar uma boneca, a gente pode chegar a pegar um boneco, mostrar a importância de ter a roupinha. E aí você cita, você não tem a roupa, a família não compra roupinha para você, fulano. Então vamos comprar roupinha para esse boneco. Principalmente as meninas, né? Que elas conseguem trocar a roupa de super-herói, eu acho que não consegue. Eu nunca vi, né? Se alguém viu, depois me indica. Eu acho até importante. Mas geralmente as bonecas em si, elas conseguem comprar até roupa, vai trocando as roupinhas. Então é interessante a criança, desde ali, na brincadeira manual, aprender os limites. Vamos vestir aquela boneca? Vamos, aí na vida real, vamos depois do banho, vamos vestir? Qual que é o limite do meu corpo? Então ensinar para essa criança. Ó, já tá ficando grande, olha, tem a toalhinha. Vamos cobrir o nosso corpo. Então a criança, no brincar, ela vai descobrindo, opa, tem alguma coisa errada aí. Não dá para eu ficar andando peladinho o tempo todo. Então ela vai descobrindo que existe um limite. Gente, isso é tão importante para o desenvolvimento da criança, porque ela mesma vai vendo que tem um limite ali. Que eu não posso entrar no quarto dos meus pais, eu não, né, quando eles terminaram de tomar banho, e ela vai aprendendo nesse brincar, mas nós adultos que precisamos estimular isso. Ela não vai aprender sozinha, mas o brincar traz a realidade. E muitas vezes a criança, a gente vai observando no brincar, ela vai trazendo a realidade que acontece com ela. E a criança abusada, ela demonstra isso nos atendimentos da psicologia. Ela vai mostrando. Então, como que é importante, é fundamental, nós pais, eu me coloco também, a gente ter essa brincadeira, brincar, mostrar o limite. E tem nessa pesquisa que eu fiz, esse jornal em Nova Lima, tinha uma brincadeira que eu achei muito legal, gente, achei muito legal, dos pais fazerem com a criança. Então, não sei se vai dar para vocês verem daqui, vou tentar mostrar, mas a pessoa pode fazer de uma forma didática o semáforo do toque. Tô dobrando aqui para ver se eu consigo mostrar. Olha só que legal. Aí tem o menininho e tem a menininha. E o semáforo do toque é assim. O verde pode tocar. Atenção, tome cuidado. O vermelho, não toque. Então, os pais ou o responsável ou o professor, de uma maneira bem didática, bem gostosa, vai mostrando, vai ensinando para essa criança onde pode ser tocado. Opa, aqui não pode. Isso não é legal. E a criança, gente, elas são espertas. A gente precisa só o quê? Só informar da melhor forma. Ela vai entendendo do jeitinho dela, mas ela vai entendendo. Ela não vai entender igual um adulto, mas ela vai entender do jeitinho dela. Mas não fala também com lacunas, não, gente. Com a criança tem que ser mais específico, não fica metaforizando.
porque ela não vai dar conta, tem que falar na linguagem dela, tá? Outra coisa que eu achei legal são as dicas. Ah, que dicas! Então, hoje ainda eu postarei lá no meu feed sobre todas essas dicas, das coisas que eu falei aqui. E essas dicas eu achei bem legal. Olha só, o centro, o Grupo Marista, preocupados com a situação do nosso país, eles fizeram um site chamado Defenda-se/vídeos. E lá estão disponibilizados, gente, diversos vídeos para crianças de todas as idades e vai estar falando, gente, só neste assunto, sobre a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, os vídeos, eles são desenhos, tá na linguagem da criança, para a compreensão da criança. E é importante os pais assistirem juntos e tirar as dúvidas das crianças. Gente, são muitos vídeos. E são vídeos pequenos que dá pra gente trabalhar de uma maneira bem bacana. Então, a intenção hoje da nossa live é trabalhar com a prevenção. Tá? E o que? A gente prevenir. Se acontecer, a gente não se calar, a gente denunciar. Então, vou repetir aqui, Paula, onde que eu denuncio? No Disque 100. Paula, eu quero ir com as minhas próprias mãos. Não faça isso, não perca sua razão. Disque 100 ou no seu conselho tutelar da sua cidade, tá? Não vá fazer coisa de cabeça quente. É um assunto realmente de deixar a gente de cabelo em pé, mas vamos trabalhar principalmente com a prevenção, ok? Tem um livro também, tem 2 livros que eu quero indicar para vocês, que um é da Renata e Érica Iane, que é A Mão Boba e a Mão Boa e a Mão Boba. Olha que legal este tema de livro. Trabalhar aí, a criança entender o que é uma mão boa, uma mão cuidadora, uma mão amiga, com a mão boba, a mão abusadora, a mão do agressor. Olha só. Tem um também da Andréia Viviana, Thaís Linhares e Rosane Alverne, que é Não Me Toca Seu Boboca. Então, são livros bem didáticos. Eu falo que todo livro, antes de você ler para sua criança, leia você primeiro, degusta dessa leitura e depois você senta da melhor forma para você passar. Gente, a gente trabalhar com a prevenção não pode ser de qualquer jeito. Hoje eu vi uma live bacana da Paula, ela falou sobre abuso. E hoje eu resolvi sentar com meu filho, ou filhos, ou filhas, e eu vou conversar. A questão não é só você sentar e conversar. É muito mais além. É observar, é falar da abertura que você tem para essa criança, que ela pode confiar em você, que não é para ela aceitar, que é para ela gritar mesmo, pedir ajuda, não se calar. É você mostrar essa abertura. Não é simplesmente você falar de um assunto com ela, pronto, acabou, já fiz a minha parte, minha mente está mais leve, não tem mais sentimento de culpa. Não. Eu falo que educar é para todos. Eu tenho falado isso direto. Educar não é fácil. Acompanhar os filhos não é fácil, mas se nós escolhemos ser pais ou mães, nós temos que ter essa responsabilidade. Eu sei que o tema, eu tento trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de carisma, mas eu sei que não é um tema fácil, mas gente, vamos lá. Não vamos ter que ficar com medo, não vamos ter vergonha.
Falar sobre sexo em si é um tabu tão grande ainda, e nós estamos no século XXI, com toda a tecnologia disponível, mas ainda não desenvolvemos o diálogo, um diálogo mais saudável, do que é saudável para essas crianças e adolescentes, nessa loucura desse mundo, que estão oferecendo corpos como se fossem coisas, como se fossem objetos, adultos doentes, à procura de prazer fora do normal. E aí a gente não pode falar? A gente tem que se calar? A gente tem que aceitar a violência? Não. Então, vamos começar a fazer a nossa parte? Começar dentro de casa, a observar um diálogo maior, ter tempo de qualidade com os filhos, acompanhar esses filhos. Sabe, a gente tem que saber com quem eles andam, principalmente adolescentes. Quem tem celular, saber com quem fala. Gente, não entregue celular na mão de criança se você não pode acompanhar. Você não sabe com quem que ela está conversando. E aí entra um pedófilo e o abuso tá aí. Muitas pessoas acham que o abuso infantil é só o toque sexual. É quando estupra, é quando tem um contato. Mas não é. O abuso, ele começa quando o abusador, ele quer sentir prazer olhando aquela criança nua, se insinuando para aquela criança, tocando aquela criança, mostrando filme pornográfico para aquela criança. A gente precisa procurar saber mais a fundo que o abuso, ele não é só o toque final, não. Ele começa sutilmente, igual eu falei com vocês no início, ele começa de uma forma sutil. E aí muitas pessoas falam assim, mas não foi agressão. Não. Não foi agressão. Então a agressão tem que machucar, né? Mas a agressão mental, a agressão ali que traz o trauma para aquela criança não é considerada agressão. Então, gente, o que eu quero dizer, vamos tomar cuidado com as nossas crianças. Vou deixar essa live disponível. E eu tenho uma novidade, eu tô montando, gravando alguns vídeos, alguns que eu já fiz aqui em lives, né? A gente teve a semana da psicologia, que foi muito legal. A gente também teve o Setembro com Equilíbrio e agora chegou outubro. E eu quero trazer alguns temas, né, que vocês me pediram na caixa de perguntas, alguns que eu vou trazer por minha pessoa mesmo, de hoje. Eu acho importante a gente falar sim, principalmente que é 1º de outubro, todo mundo lembra da criança, mas sempre da criança feliz, criança sem problema nenhum. Mas eu quis trazer essa live para trazer também aquela criança que precisa do nosso olhar, da nossa ajuda. E aí eu vou deixar disponível, eu tô conseguindo passar alguns vídeos do Instagram, deixando lá no YouTube. E aí vocês podem acompanhar, eu deixei lá na bio, ou bio, como vocês falam, deixei lá e vocês podem acompanhar lá também. Vão acontecer algumas lives no YouTube, porque as lives também do Instagram, às vezes ela fica bem, com um tempo bem curto, que são só 50 minutos, então a gente não consegue às vezes trabalhar de uma maneira com um tempo maior. Já aconteceu de ter que dividir lives, né, em 2 partes, porque o tempo estava tão escasso, então teve que dividir, e aí fica ruim, às vezes a pessoa não consegue se conectar novamente, ou não volta, né, corta o assunto. Então eu deixei disponível também agora no YouTube, e quando a gente tiver mais lives eu quero também começar a fazer por lá, ok?
Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, a vocês que ainda assistirão. Não se cale nunca. Compartilhe com as pessoas. A gente precisa compartilhar as informações, porque se eu posso ajudar, a gente pode fazer essa corrente do bem, das informações chegarem para várias pessoas. Então, assim que terminar, eu enviarei, deixarei disponível aqui e também lá no YouTube. E enviarei um post para vocês com as dicas que eu passei aqui também na nossa live. Agradeço de todo o coração. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma com essas informações. E em breve teremos mais novidades aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Um beijo, até breve. Gratidão. Tchau, tchau.